você ouve essa música, você já sabe, né? Vem pau. Mentira, não vem não. Vamos lá. Desafio do Sanita chegando. E como nós esperamos por este momento, hein? Como nós esperamos. Deixa eu cumprimentar todo mundo que tá sentado aqui, que tem muita gente bacana. Vou começar com o dono do quadro, né? Sérgio Sanita. Fala, Sanita, tudo bem? Vini, beleza? Tudo em ordem. Tudo ótimo também. Hugo Queiroz, que ajudou a gente a desenvolver o quadro, a pensar nos critérios que vão fazer parte do trunfo do mercado. Fala, Hugo, tudo bem? Tudo, Vini, e você? Tudo ótimo também. Fala, Gui. E pra quem não Salve. sabe, hoje é aniversário de Hugo Queiroz. 28 anos. 63 anos, Caramba. segunda dose no braço. Mercado não envelhece nada, né? Hugo? 28 anos. Nada, novinho. E tem um parabéns especial que separamos aqui de uma grande cantora, Xuxa, que também tá na nossa audiência. Obrigado, muito Olha obrigado, aí, Hugo Queiroz. Por essa eu não esperava. É que você não tá vendo. Mas, por essas câmeras que nos filmam, Hugo, essa é a sua câmera. Nesse momento tá entrando sua esposa. Brincadeira, tá vendo, né, Cira? Aí também, peraí, né? Peraí, rapaz. Mas, parabéns, Hugo. Muito obrigado aí pela sua ajuda de sempre, viu? Muito legal contar com você, a gente aprende bastante. Eu que agradeço aí. Obrigado pela homenagem singela de Xuxa, né? É com Xuxa e sem esposa. É o que deu pra fazer com os recursos não que a fale gente isso tinha. da minha patroa. Não, é no momento, né? Qualquer coisa a gente liga pra ela ao vivo. Deixa eu cumprimentar também, porque o Hugo, você que acompanha o Almoço de Negócios toda semana sabe que o Hugo foi o primeiro desafiante do desafio do Sanita. E nós temos aqui o segundo, que participou há cerca de uma semana aqui do Almoço de Negócios e volta agora pra desafiar Sérgio Sanita. Dr. Carlos Suslik. Dr. Carlos, por gentileza, eu vou pedir pro senhor ligar o seu microfone agora sim. Dr. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, obrigado aí pelo convite, Sanita, e parabéns pro Hugo, o Hugo sendo lembrado pelos filmes da Xuxa, né? Não sei qual filme que ele lembra, se é dos altinhos ou dos baixinhos. Tem os filmes dela que só estão no YouTube, né, Hugo? Olha, aí tem que tomar cuidado. Agora, Deixa isso pra lá. 1h31. Bom, Não vamos sair do ar, né? Mas ela que fez. Bom, vamos voltar pro desafio do Sanita aqui. Seguinte. Pra quem tá acompanhando, sabe aqui como funcionam as regras do programa. O Dr. Carlos, funciona assim, pro senhor que tá chegando aqui pela primeira vez pro desafio do Sanita. O senhor vai escolher uma ação e o Sanita também vai escolher uma ação e a gente vai ver qual dos dois papéis vão performar melhor até a terça-feira da semana que vem. A gente leva em consideração o fechamento de ontem até o fechamento da próxima segunda. Aí a gente pega a variação percentual e vê quem performou melhor. No caso do Hugo e do Sanita, o Sanita escolheu a CSN e o Hugo escolheu a Vale. Na ocasião, levando em consideração a semana passada, a CSN performou melhor. Então o Sanita ganhou 1 ponto. Então é o seguinte, agora eles vão pro embate para ver se o Hugo vai conseguir virar o jogo ou não. Como que isso acontece? Com a segunda fase aqui do desafio, que é o trunfo do mercado. E aí a gente fez aqui pegamos várias empresas, são cerca de 20 empresas, que a gente vai trazer aqui pro nosso ouvinte participar junto com a gente. Então é muito bacana. O que a gente fez? Olha só o trabalho legal aí, mais uma vez parabenizar o Vini Martins, que desenvolveu as artes. Nós criamos os cards do trunfo do mercado. Olha como ficou bacana. Sensacional. Olha como Bonito, ficou legal. Tá bonito. Pra você que tá Primeira acompanhando linha. com imagem também, a minha sugestão é que agora, se você tá só ouvindo a rádio, para um pouquinho, abra a imagem aí no seu celular, porque essas artes que você tá vendo aqui, a gente também tá na nossa mão aqui. Patenteia, Vini. Oi? Patentear isso Não, aí, a gente vai fazer alguma coisa muito legal, ó. No verso tá aqui o Sanito, ó, todo Ah lá, imponente. Ó. Tá aqui, ó, trunfo do mercado. E aí na parte da frente a gente tem aqui algumas companhias, ó. Então peguei aqui, por exemplo, Eletrobras. Então vamos lá, como vai funcionar? O Hugo e o Sanita, cada um deles, a gente vai embaralhar aqui e eles vão pegar cada um deles 3 cartas, certo? Aí a gente vai comparar aqui vamos lá, vamos tirar para o ímpar aqui, o Sanita ganhou. O Sanita vai pegar a carta dele, não vale trocar a ordem, vai falar, olha, tirei aqui CSN, beleza, quero o margem EBITDA, é o critério que eu quero concorrer com o Hugo. O Hugo vai pegar a primeira carta dele e vai falar, bom, eu tenho aqui VEG,
vão comparar qual ganhou margem EBITDA, se a maior da CSN ou da WEG. Lembrando que os dados são todos lá do TC Matrix em relação ao fechamento do ano anterior, portanto de 2020. Então os números que você vai acompanhar a partir de agora são todos relacionados a 2020, que a gente tem aí o período fechado do ano, né? Quando fechar 2021, a gente vai atualizar os cards para manter aí a... E outra, né? Quando você atualiza o card, uma empresa que pode ter sido muito boa, ela pode não ser tão boa assim na atualização. Então é por isso que é legal a gente ir atualizando. Vamos lá então. Primeiro vou fazer o seguinte, vou passar as cartas, cada um vai escolher 3. E antes da gente efetivamente começar, quero passar os critérios aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, para que a gente saiba sobre quais critérios nós estamos falando. E aí vou pedir a ajuda de vocês. Pode ser? Mais do Hugo, né? É do Hugo, do Sanito, do Dr. Carlos, todo mundo que tá aqui. Vamos Já fazer isso juntos. sinto uma esquiva na mesa aqui, né? Ó, então vamos lá. Estou com as cartas aqui, estou embaralhando. Eu vou tirar uma carta, evidentemente essa carta não vai fazer parte do jogo, tá? Porque é a carta que eu vou usar de exemplo. Então tirei uma aqui, é a carta que eu vou usar de exemplo. Agora, vou passar aqui pro Hugo. O Hugo vai pegar 3 cartas, ó. Passei aqui pro Dr. Carlos. Dr. Carlos vai lá, entrega 3 cartas pro Hugo, entrega 3 cartas pro Sanita. Pronto. Tem a ordem aí, não pode mexer na ordem. Então vamos lá, vou usar a minha aqui de exemplo. Tudo bem? Eu peguei Magazine Luiza. Então agora a Kátia já vai separar lá a arte de Magazine Luiza. Deixa eu só ver como que tá performando o Magalu. Hoje tá operando em viés de alta. Subindo aqui levemente, alta de 0,18%. Papel ordinário da Magazine Luiza, agora negociada R$ 22,14. No ano, aí tem um recuo forte, né? Uma queda de 11%. Cerca de 11% de prejuízo pro acionista de Magazine Luiza no ano de 2021. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui isso que você tá vendo aí na sua tela. ROI, margem EBITDA, dividendos, KERG, receita de 5 anos e alta percentual das últimas 52 semanas, são os critérios para todas as cartas que nós temos aqui. Nós vamos incluir daqui a pouco os bancos, né, Sanita, Hugo? E aí os bancos, especificamente, a gente vai ter outros critérios que fazem mais sentido pelo modelo de negócio que os bancos atuam, no setor que eles atuam. Mas vamos lá, então, começando aqui, para que os nossos ouvintes saibam também, e é esse o principal intuito do jogo, né? É que as pessoas saibam os fundamentos de empresas, né? Fundamentos importantes. Olha só, já tá no ar aí a arte de Magazine Luiza e tá uma arte muito espetacular para quem tá acompanhando. O Hugo e o Sanita não podem olhar para nenhuma TV aqui, porque senão vai saber o que tá a porcentagem do outro. Mas vamos começar então. Hugo, quando a gente fala em ROI, a gente tá falando especificamente do que numa empresa? É o retorno on equity, né? É o retorno, né? O lucro líquido sobre o capital investido da companhia, o PL dos sócios. Então, aqui eu estou falando diretamente para o acionista. É quanto Isso. o acionista vai receber em relação ao que ele investiu na empresa? Exatamente. Lá no D0, tá? Esse é um ponto importante. O ROI é o lucro, vamos falar, recorrente contábil sobre o PL contábil. Tá? Então é o patrimônio investido na companhia no seu start, desde o seu start ali, o IPO, enfim. Entendi. Então, por exemplo... Não quer dizer que é o valor de mercado dela, tá? Não é valor de mercado, Não. tá? A gente está falando aqui em relação ao retorno para o investidor. Isso. Dividendos, portanto, não entra aqui. Quando eu falo que, por exemplo, o Magazine Luiza aqui tem um ROI de 5,33%. Está relacionado também ao dividendos que a companhia paga ou não? Não, tem uma parcela do que do dividendo, porque o ROI ali é um cálculo sobre payout, né? Ah, então tem uma parcela. Tem, Legal, tem um vamos efeito. vamos aprendendo juntos aqui. Passamos pelo primeiro, que é o ROI. Depois temos margem EBITDA, ou EBITDA, para quem, do jeito que o freguês preferir. Margem EBITDA. No caso de Magazine Luiza, em relação a 2020, a margem EBITDA da companhia foi de 5,23%. O que isso significa na prática, Hugo? É o quanto a companhia conseguiu reverter de margem operacional. O quanto ela gerou na sua operação de margem. Um exemplo, se ela faturou 10 bilhões e lucrou 500, ela tem 5% de margem EBITDA. Portanto, então esses 500 seriam a sua margem que você leu ali. Muito bem, portanto a gente consegue saber aqui exatamente a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, potencial de caixa a partir do negócio que ela se propõe Isso, a da fazer, operação da dela. operação Isso. dela. Portanto, Vini, eu sou o responsável por explicar para médicos isso. Boa, doutor. Eu acho muito Fica à interessante a vontade. gente falar um pouquinho mais. O Hugo me ensina, tá? E muitas vezes eu ensino alguns médicos, né? A margem, quando a gente fala de margem EBITDA, o importante é saber que
depende muito do setor de atuação da empresa, né, Hugo? Sem dúvida. Você não pode comparar coisas assim. Você vai ter, por exemplo, uma concessionária, tá? Uma CCR, tá? Boa. A margem EBITDA dela vai ser sempre muito alta, porque ela fez o CAPEX muitas vezes lá atrás. Então, a margem EBITDA dela tem que ser muito alta. Não dá para você comparar com frigorífico, que a margem EBITDA vai ser muito menor, porque você não tem uma margem gigante, você compra boi, fatia e vende. O preço varia. Não só isso, como você não consegue ter uma margem setor, muito né? grande, Você tem que observar o setor. porque você não pode pegar o dinâmica boi dele. e vender na margem que você quiser, porque vai vir um concorrente E vai seu vender mais barato. e vai vender mais barato. Então a margem ela depende muito do setor e do ramo de atividade. Exato. Já é uma dica pro jogo isso aí. Então, isso que o senhor falou, doutor, é muito Lógico. legal. Exato. Porque assim, quando você vai comparar, o doutor falou muito bem, né? Quando você compara entre setores, há uma diferença grande. E a gente vai perceber isso. A gente ficou jogando pra testar. Tem uma empresa que eu não vou falar qual, mas ela tem uma margem EBITDA aqui que é insuperável. Gigantesca. Uma margem EBITDA muito alta. Concessionária ou uma geradora de eletricidade. Depois eu Ou depois dessa não, na primeira verdade rodada deve ser eu falo. transmissão. É Taesa ou Transmissão Paulista. É isso. Exato, que você já fez Fala. todo. Não, por quê? Porque nessas empresas, é importante explicar, eu explico para os médicos. Sim, isso é assim, legal. Porque, por exemplo, a margem EBITDA de hospitais, né, a gente está vendo, né, e o Hugo estudamos bastante isso Sim. e falamos muito isso no TC Premium Saúde, a margem de hospitais, dos hospitais que foram para a IPO, é algo ao redor de 25%, 27%, Redditor, Mater Quando você vai Dei. da economia real, vamos Mas- chamar assim, é bem mais baixo. É bem mais baixo. Você pega um hospital que está numa cidadezinha do interior. A margem vai ser muito menor. Por que a margem é menor? Por dois motivos. Primeiro, porque ele vende o serviço num preço menor do que a Redditor. Porque a Redditor consegue uma negociação melhor com as operadoras. E segundo, que ele custa mais caro para ele a operação. Enquanto a Redditor vai pagar um oxigênio, número hipotético, R$5 alguma unidade, esse hospital vai pagar 8. Pelo Porque, porte, porque a escala. Redditor vai comprar uma quantidade, Uma muito quantidade maior também. Gigante. Então, o preço dela de venda do serviço é maior e o preço de custo é menor. Então, a margem EBITDA dela vai ser muito maior, mesmo estando no mesmo setor. Então, só que do mesmo jeito, a gente falou que é 25% a margem de hospital. E tem lugares que, e a gente brinca, né, Hugo, 70%, 80% é só margem de cocaína. Boa, ó. Só que de vez em quando o dono morre, né? Então, aí que é duro. Ó, mas é o seguinte, Recolhem. ó, já tem algumas pessoas perguntando aqui, e eu acho que isso que é legal, porque isso suscita dúvidas, Sim. né? Principalmente para quem tá chegando agora no mercado e até investidores mais experientes, tem às vezes uma dificuldade de entender exatamente alguns fundamentos importantes para a empresa, e eu acho que o jogo vai trazer muito isso, a comparação de fundamentos e entre diferentes setores. O Dr. Carlos acho que trouxe muito bem aqui. Sim. Ó, não mandaram um nome, então sempre que você escrever para cá, mande o seu nome, mas pelo DDD eu sei que uma pessoa aqui é de BH e a outra é de São Paulo. Perguntam assim: Hugo, eu posso dizer que margem EBITDA é a mesma coisa que lucro operacional? Não. Não pode. Não, porque você tem um efeito adicional da depreciação. Então margem EBITDA É leva em diferente de lucro consideração operacional. antes de ser descontada a depreciação, Isso. tá na margem Isso, EBITDA. exato. O lucro operacional desconta a depreciação. Isso. Ah, Despesas e administração. É Por- o DNA. portanto, não é a mesma Não. coisa. Não é a mesma coisa. Muito bem. Passamos por ROI, passamos por margem EBITDA. Doutor Carlos, Sanita, fiquem à vontade aí para complementar, hein, gente? Aí temos dividendos. Que aí a gente colocou dividendos aqui para portuguesar, mas quer dizer dividend yield. Na prática, o que significa essa questão do dividend yield, Hugo? É o quanto a empresa destina do lucro dela para o acionista sobre o valor de mercado. Aí não é sobre o valor contábil como o ROI. Ah, é o valor de mercado da empresa. Isso, porque aí é o quanto você vai receber em cima daquela ação que você comprou. Entendi. Então, por exemplo, aqui no caso da Magazine Luiza, 0,11. A gente está falando de 0,11%. Isso. É um percentual. Exato. Muito bem, portanto, passamos aqui por dividendos. Aí temos aqui o KERG Receita de 5 anos. Eu fui procurar na internet para tentar entender um pouquinho o que é. Eu vi pessoas falando KERG, outras falando Kager. Kager, outras falando CAGR, KGR. tanto A faz. pronúncia tem para todos os gostos. O mas importante é você entender. isso, o que significa o conceito, Hugo? É o crescimento composto de receita num período de 5 anos. É um médio, né? Vamos falar assim, um crescimento médio no ano dos últimos 5 períodos. Mais Muito ou menos bem. isso. Então, o que significa dizer aqui, você que está olhando a sua tela aí aqui da TC Rádio, o KERG, né? O Kager. O Kager, de 5 anos aqui, da Magazine Luiza,
nos últimos 5 anos, É bem 34,26%. forte. Ela teve um crescimento na receita nos últimos De 5 anos. 34% em média em todos os anos, Então, nos últimos 5. Então não é um crescimento somado 5 anos, Não. é a média dos últimos 5 anos. Não. Por exemplo, ano você cresceu 1,34, depois virou 1,34, depois mais 34% em cima de 1,34. É um crescimento um todos os exponencial, anos, isso. nos últimos 5 anos, Magazine Luiza cresceu Isso, 34,26%. exatamente. Lembra que é conta de juros compostos, né? Não é juros compound, simples, não né? vai somando, vai Ah. compondo. Muito bem. Fechamos aqui. Ah, essa eu sei. Alta percentual, 52 Aí, semanas. Sanita E aí, entende Sanita? mais. Alta percentual, 52 semanas. A gente tá falando especificamente sobre o quê? Pega o gráfico anual aí e dá uma olhada, né? Basicamente, se você olhar o ano que tá subindo no ano, se você pegar as últimas 52 semanas, você vai comparar aí daquele ponto de um ano atrás exatamente quanto a empresa subiu ou caiu, né? Então, basicamente, a gente está olhando aí há 12 meses atrás quanto a empresa estava, quanto está hoje. Pode estar positiva, pode estar negativa, em casos raros, no mesmo nível, mas vai ser muito difícil estar exatamente zero. Portanto, o Magazine Luiza, que é a carta que a gente está usando aqui de exemplo, nas últimas 52 semanas, teve aí uma elevação de 17,36%. Acho que E lembra que tem o fator boa, do doutor. Covid, né? Pois é, a gente está falando de um ano que teve um impacto muito grande. Aí para todos os setores, Pra né? todos. Não tem nenhum Mas setor que uns escapa mais, disso. outros menos, né? Exatamente, por isso que é legal o nosso jogo aqui. Algumas empresas podem apresentar um resultado aqui na alta das últimas 52 semanas, quando terminar o ano de 2021, muito mais relevante do que 2020. Mas aí é isso, a gente vai atualizar. A cada quanto tempo, Sanita, é o ideal a gente atualizar aqui essa alta de 52 semanas? Porque vai mudando, né? O cada ideal mês? seria um mês, a cada A mês. cada mês. A cada Então a mês. gente vai atualizar. Ou seja, o que muda também é a dinâmica do nosso jogo. Porque uma carta que pode ser muito forte, se ela não estiver performando muito bem em 2021, ela passa a ser mais fraca nesse quesito. Mas acho que ficou claro aqui para os nossos... E o legal do jogo, Vini, é que a gente tem os dois aspectos, né? A brincadeira inicial de tentar acertar qual vai subir mais na semana e dados fundamentalistas que mostram como a empresa está ao decorrer do tempo. Então, você tem as duas áreas, a técnica fundamentalista é excelente para quem está assistindo e aprenda um pouquinho mais. Eu acho que vai ser muito legal. Então, Gui, você já prepara aí, a gente tem aquele efeito tchan 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 tchan, o efeito de suspense, porque agora a gente tem que vender nosso peixe aqui. É hora de segurar a audiência. Vamos lá. Vamos para as 3 cartas. O Sanita tem 1-0 porque ele conseguiu acertar aí, né? CSN subiu mais que vale nas últimas semanas. Sanita, a sua primeira carta, qual que você pegou aí? Aí, ó. Posso falar? Pode falar. Suzano. Suzano, empresa relacionada aí no segmento de celulose. Nesse instante, o papel ordinário da Suzano está caindo 1,39%, papel avaliado a R$ 59,61. Você tem aí os 5 critérios para você escolher, certo? Uhum. Então, vamos lá. Qual critério você quer para competir com o Hugo? Ele vai na margem, eu tenho certeza. A gente, ó, o Hugo nem escolheu ainda. Suzano. É que o Hugo tem decorado os critérios, isso que é complicado, mas vamos lá. Eu tenho 2 aqui que acho que são bem, a margem e o Kager, mas acho que eu vou na margem. Margem e EBITDA. O Kager não tá muito bom. Parece que o Hugo viu as cartas, ele não viu. Hugo, escolha aí a sua Minha carta, primeira. sua primeira carta, para competir com o Suzano do Sanita. Qual carta você pegou? Aquela que a gente falou no início, que você deu a suspeita aí. Margem muito forte. Você pegou Taesa? Taesa. Você pegou Dei Rapaz, sorte de pegar Taesa, olha, é cara. porque, Taesa é uma empresa aí do setor de energia elétrica e a gente, quando tava ontem jogando o joguinho para treinar, para testar, a gente viu que Taesa é uma companhia que tem uma margem muito forte, uma margem muito alta. 90,14 em 2020. O Hugo já falou dele aqui, vamos ver o do Sanita. Então você aí, Taesa, a gente vai comparar aqui, Taesa com Suzano em relação à margem EBITDA. O Hugo já falou quanto que é o da Taesa? 90,14. 90,14. E aí? Imbatível. E aí, quanto que tá da Suzano? 4977. Que é muito forte. 4977. Não é pouco da Suzano, mas Taesa tem 90,14, que é justamente o que o Dr. Carlos explicou aqui. Qual que é o Kager? O Kager, 31, né? Tá 31. maior do que o de Taesa, 23. o Kager de Tá bom, Suzano 31 é 31,38%. Quanto que é o Kager de Taesa? 23 e 27. 23,27. Então, se o Sanita tivesse escolhido o Kager, tinha ganhado, mas não escolheu. Tá Escolheu o vendo? margem Induzi. EBITDA. O Hugo tem um ponto. 1-1. Vamos lá, tem mais 2 cartas para cada um. Hugo, você começa agora. Bom... Qual companhia? VEG. Pegou VEG. VEG aí a gente já tá Essa falando aqui de uma, lascou. de uma empresa que os nossos ouvintes, a nossa audiência comenta bastante. É uma empresa
que já está bem precificada, aí todo mundo fala, né, que WEG não tem tanta margem assim de crescimento, mas é uma empresa muito bem consolidada. Os papéis ordinários da WEG hoje operam em queda, né? Recuo de 1,12%, papel avaliado a R$ 35,18. Nos últimos 12 meses, não vou falar, porque é um dos critérios que a gente pode É esse que eu vou escolher. não vou falar. Porque o restante do fundamento, a empresa é muito exagerada no preço de mercado pelo que entrega, né, recentemente. Então eu vou na alta de 52 semanas. Alta de 52 semanas, Hugo escolheu WEG. Sanita, qual empresa você tirou aí? Lembrando que aí tem um pouco de sorte, né? Porque ela é aleatório. Redditor. Redditor é uma empresa que ela fez um IPO recente, né? Sim. Então a gente tem aqui ainda alguns dados de Redditor. Tudo bem, tem cartas mais fortes e cartas mais fracas. Aí é da sorte e do azar. Mas Redditor, portanto, a gente já passou para o segmento de saúde. Redditor. 5 critérios. Aqui o Dr. Carlos já é especialista na companhia, já deve ter tudo de cabeça. Vamos lá, Sanita. O Hugo escolheu a alta WEG. nas últimas 52 semanas de WEG. Que tá em quanto, Hugo? 29,02. 29,02. Sanita, Essa daqui, a hora que eu Redditor. puxei, já tinha certeza que ia perder. 7,85. 7,85 para Redditor. Rapaz, o Hugo virou o jogo. Virou o jogo. O Hugo virou o jogo. super Super trunfo. trunfo, Beida. Daqui a pouco você vai entrar aqui nessa roda. E Portanto, em relação à Redditor, é interessante a Boa. gente falar que é outra empresa que a gente estuda bastante, é a maior empresa hoje do setor de hospitais, Sim. né? A gente vai falar muito também aqui sobre a diferença de hospitais com operadoras, etc e tal, que é muito importante para o investidor entender, porque muitas vezes os analistas eles misturam as coisas, tá? E também de hospitais para redes de laboratórios, né? E a Redditor a gente acha que é uma excelente empresa, tem um crescimento bacana, mas não enorme, porque assim, a Redditor já parte de 40 hospitais, 40 e tantos hospitais. já começa grande, né? Começa muito grande, então, por exemplo, se ela comprar 4, ela tem 10% a mais. E no setor, o que a gente gosta mais é Mater Dei, porque Mater Dei tinha 4 hospitais, quando ela comprou 2, ela comprou 50%. Pois bem diferente. Então, essa questão de Exatamente. crescimento leva isso em consideração também. Ela exato. dobrou. Só E- que tem um número de hospital muito menor que E Redditor. no final do dia a gente quer rentabilidade da ação, né? Exatamente. Então a Redditor, para quem quer carregar durante muito tempo, uma pessoa mais tradicional, etc e tal, é um setor muito bom que vai se dar bem. Mas outras têm mais crescimento. E a gente tem outra que também agora virou uma febre agora no mercado, que vai ser a DASA, né? A DASA comprando um monte de hospitais e também comprando hospitais, mas a DASA já é um híbrido, né? Tem hospitais e tem a parte de laboratórios, né? Então tem que pensar totalmente diferente. E vai entrar um IPO, a gente tem que passar isso para os investidores, né? Da Oncoclínicas. Prestem bastante atenção esse nisso. ainda está no estágio inicial, né? Mas tem muito potencial. É um potencial porque aí ela vende drogas, né? Vende os quimioterápicos. Então Que a margem é altíssima. é muito alta. Boa, né? ó, a gente vai falar muito aqui sobre o mercado, principalmente envolvendo o setor de saúde com o Dr. Carlos, que passa a ter uma coluna aqui no Almoço de Negócio todas as sextas-feiras. Mas vamos lá voltar pro... Sanita, o jogo virou, hein, Sanita? Virou. 2 a Tava 1. ganhando de Esse 1 a daqui 0. ia ser difícil, eu sabia. O Hugo virou. Desce pro fundamento, a história Tem a última... iguala. Pode pegar o microfone, Beida. Deixa eu ver, o Beida tá no 5. É o duelo da Copa do Brasil, São Paulo e Vasco. Acho que então o Sanida vai ganhar, porque o Vasco... meu Série Deus. B em breve, né? Série B em breve. Série BC, né? Ó, Sanita, agora a carta é sua. Vamos lá, a última carta. Ó, se o Sanita ganhar, vai ter mais um sorteio de carta aqui. Se não ganhar, aí o Hugo é o campeão. Virou. Sanita, que empresa você pegou? Esse uba-uba. Eletrobras. Putz, Eletrobras. Essa eu já perdi, já. Eletrobras, empresa do setor elétrico. Falamos há pouco aqui, o presidente Jair Bolsonaro, né, sancionou o projeto de capitalização, de privatização da Eletrobras. Vai ter uma cerimônia às 4h30 da tarde, isso acontece hoje. A TC Rádio, o painel Mover Pro vai cobrir tudo pra você. Eletrobras, que vai... Vamos primeiro entender qual segmento, qual critério você vai querer aí, Sanita. ROI, margem EBITDA, dividendos, Esse eu vou ficar em silêncio. ou Olha. alta percentual nas últimas 52 semanas? Tem alguns critérios interessantes aqui, mas um dado que me chamou a atenção aqui, e o Cardinho até falou no começo, a Alta Covid. de 52 A semanas. alta das 52 semanas, é óbvio, Essa né? daí vai estar mais de 100%, pô. E qual que você pegou aí, Hugo? BR Distribuidora. BR Distribuidora. Não, desculpa, Não, Petrobras, Petrobras. É porque BR tá com BR. Distribuidora. Petrobras. Petrobras, que é uma Também das, foi bem, mas não chega perto de uma das Eletrobras. blue chips brasileiras. Quanto que tá aí a alta nas últimas 52 semanas? 30,12. Eletrobras é mais... 40,21. Olha, Na então trave, né? Eletrobras ganhou.
Tá aí, ó, pra você na sua tela. Ó, Petrobras teve uma alta percentual nas Baralho últimas aí, 52 semanas, menor do que Eletrobras. Eletrobras teve uma alta aí na casa de 40% nas últimas 52 semanas. O horário tá passando, o jogo tá se estendendo, o Beida já tá aqui, daqui a pouco participa do jogo. Tá lá, mais uma carta pra cada um. Vamos e agora lá. é o vamos ver. Agora não tem como dar empate. Tá 2-2. Como o Sanita falou primeiro da última vez, agora é o Hugo. Ganhei. O Hugo tá com uma... Ganhei! Já sei até qual ele pegou. O Hugo tá com um sorriso, é o gol de ouro. Ganhei. A gente vai ter o trunfo, viu, Beida? Só não vou te contar o que é ainda, daqui a pouco você vê. A gente vai fazer um super trunfo aqui. Hugo, ganhou com qual... O que você pegou aí? Vale. Ninguém bate a rentabilidade dela em 12 meses. Vale? Ninguém bate. A Em alta de percentual? 52. 127,66. Ela saiu de 50 reais. 127,66. Ó, não sei não, tô pensando aqui, ontem eu vi essas cartas. Sanita, então o Hugo pegou Vale. Tirei Você tá- CSN, hein? Brincadeira. Ah, porque brincadeira. CSN. Não, que eu Carlinho mostrou. Na hora eu fui Não, olhar. Olha, Foi a coisa que agora... eu fui olhar na hora, que eu lembrava que assim foi muito maior. É, o Carlinhos gostou, você não falou, tirei CSN. CSN. Clabin. Pegou o Clabin. Mas foi Clabin, bem também. 27. 20. Ah, então o Hugo virou o jogo. Virou. No dia do Boa. aniversário. Parabéns pro Hugo. Parabéns pelo duplamente. aniversário, Hugo. Muito obrigado. Hoje é aniversário do 28 Hugo. anos. 28 anos. 28 anos de mercado. Parabéns aí pro Hugo Queiroz que Obrigado. virou o jogo. Boa. Boa. Agora Baita desafio. é legal, né? Eu acho que os nossos ouvintes adoram também, a gente aprende junto aqui, uma brincadeira que tem muita coisa, assim, muito envolvida, educação financeira, entender mais sobre os critérios, né? Os componentes que a gente precisa saber aí que ajudam a formar a sua decisão para investir ou não numa companhia. A gente está falando aqui, e o Hugo ajudou a gente a pensar nesses critérios, né? Os 5 que nós falamos aqui, justamente aí critérios fundamentalistas. E a gente, é o que o Sanita falou, a gente tem a parte que leva em consideração o gráfico, que leva em consideração o curto prazo e também os fundamentos com o nosso trunfo do mercado. Foi só a primeira vez. A segunda começa agora. Vamos lá. Sanita e Dr. Carlos, a ação que vai mais subir na semana. Começa com você, Sanita. Ó, Não, primeiro deixa- desafio. Deixa ele começar, sempre os convidados. Os convidados primeiro. primeiro. Tá bom. Então, ó, o primeiro desafio do Sanita acabou que o Hugo levou. Então tá 0-1 pro desafiante. O próximo desafiante é o Dr. Carlos. Na semana que vem a gente vai fazer trazer mais do segmento por trás da empresa, o motivo da escolha, e vamos fazer o jogo entre o Dr. Carlos e o Sanita. Mas a gente precisa saber, para começar, das duas ações. Dr. Carlos, qual ação você aposta que vai mais crescer na semana, levando em consideração o fechamento de ontem até o fechamento da próxima segunda? Perfeito. Agora, do jeito que você tá falando, ele lembrou primeiro a Xuxa, agora você lembra o Silvio Santos, Ah, né? Se você você tem- não levar, Maoi. quem leva? A carta. Quem leva é a carta. Eu sou dessa época, gente. Ele é da época da Xuxa com os filmes adultos. Ó, aí eu não sei. Vamos lá, então, Dr. Bom, Carlos. A minha ação, assim, para uma semana, né? Eu fui falar uma ação, o Sanita falou, não, tem que ser Bovespa, né? Você tem 84 ações, eu ia falar Mater Dei. Mas já que não pode, eu vou falar Suzano. Suzano. Portanto, Suzano tá aqui nas nossas cartinhas, participou do jogo. Suzano pro Dr. Carlos. Sua ação, Sanita? Olha, já como você tem que, né, jogar com o regulamento debaixo do braço numa disputa, eu vou pegar uma ação que tá forte hoje, já que tem que considerar o fechamento de ontem, né? Então eu vou jogar a meu favor. Uma barra de ignição, hipermarcas. 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 Olha, essa eu escolha. não tava esperando, hein? Suzano e Hipermarcas. Pois é, tudo bem. Então tá aí, ó. Já anota aí, Hipermarcas, Sanita, Suzano, Dr. Carlos. Vamos ver qual vai ser a ação que vai mais subir na semana. Deixa eu agradecer muito aqui, Hugo Queiroz. Hugo, muito obrigado, viu? Valeu, Foi demais, Vini. parabéns. Valeu, Sanita. Obrigado Foi muito pela bom. ajuda, Belo, viu? belo Valeu. desafio. Acredito que vai ajudar muito nessa parte de fundamentos, de técnicas, né? E também de percepção de mercado, né? Sim. Que é o que a gente está aqui discutindo. CSN subiu 300. 120 vale, ou seja, o setor de siderurgia e mineração está muito forte nos últimos 12 meses. Então é importante criar essa visão no Sim. investidor para ele ter essa sensibilidade. Isso faz muita diferença. Muito bem, Hugo Boa. Queiroz. Dr. Carlos, muito obrigado. A gente volta a se falar nessa sexta e na semana que vem com o desafio. Tá perfeito. Muito obrigado pelo convite, Sanita. Valeu. Parabéns ao Hugo pelo aniversário e pela vitória aqui nesse primeiro super trunfo. Sanita, tem Levou que a carta. Tem que buscar recuperação na próxima semana. Vou. Carlinho também conhece bastante fundamento. Conhecido como o maior batedor de put do Brasil, cara. Aqui. A gente tenta. Ah, TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.